eu vou me apresentar aqui e vou contar um pouco da minha história, com o objetivo de dar a conhecer um pouco o trabalho que nós vamos realizando da Nação Tutumbaê, do Círculo dos Poetas da Luz, o que significa nosso trabalho e o que isso tem a ver com esse momento da humanidade e com esse momento de nós, né, aqui na nossa vida, na nossa casa, no universo, nesse momento. Tudo é um momento, né? Então, meu nome é Apolo Quetzal, que é um nome recebido já depois de adulto, de avô, quando a gente já passou toda a etapa de formação da vida da gente dentro de certas tradições espirituais. A gente pode receber um nome que já não reflete o que nós vamos fazer na nossa vida de formação, na vida familiar ou na vida social, senão um nome que nas tradições se chama um nome de fogo, quer dizer um nome espiritual, um nome que reflete já uma missão transpessoal. Ou seja, tu não está trabalhando nem por ti, nem pela família, nem pela sociedade em si, senão trabalhando para o universo, né? Então a gente recebe esse nome, eu recebi o nome de Apolo Quetzal, que reflete a minha missão relacionada com trazer valores perenes, né? Valores que são da humanidade desde sempre, que não pertencem a hoje, ontem ou amanhã, senão que são os valores perenes, eternos. E relacionado também com a diversidade. O Quetzal é o pássaro da diversidade, o pássaro do arco-íris, quer dizer que na natureza tudo, a diversidade é que faz a unidade, né? Um sistema solar, todos os planetas formam um sistema solar, o nosso organismo, todos os órgãos e sistemas do organismo formam o nosso organismo humano, e assim, na humanidade também, todas as culturas formam a humanidade, né? Bem, as pessoas me conhecem como xamã. Xamã é uma palavra emprestada do Oriente, né, lá do extremo lá da Sibéria, que se referia aos curandeiros tradicionais, aos médicos tradicionais, aos maestros, guias, instrutores da comunidade. Sempre existiu, existe e existirão pessoas que dentro de uma comunidade têm a missão de curadores ou instrutores, mas não se refere às coisas da vida cotidiana, né? Porque tem os ofícios da vida, as profissões que todo mundo tem que aprender, né? Mas existem aquelas coisas aquela missão especial que é o tratamento da cura, né? Porque sem esse tratamento, sem esse cuidado, uma comunidade, por exemplo, uma comunidade primitiva, uma comunidade que vivia na floresta, né, não teria formas de sobreviver, porque eles não tinham nem os aparelhos que nós temos hoje, nem a tecnologia, quase nada tinham, no entanto eles viviam plenamente de saúde, eles nem tinham as doenças que hoje que a humanidade tem. Então essas pessoas se chamam na antropologia agentes naturais, quer dizer, uma pessoa que de alguma forma a natureza faz um chamado e gera um indivíduo, outro com aquela função que se precisa naquele lugar. Então, um agente natural é uma pessoa que nasce com certos dons para servir a sua comunidade. Isso acontece naturalmente quando falamos de vocações, por exemplo, a música, as pessoas já nascem com o dom da música, outro com o dom artístico, outro com o dom para os negócios, né? A mesma coisa acontece com o dom da cura. É muito variado esse leque de como se manifesta esse dom, né? Tem pessoas que curam através da palavra, naturalmente, outras que curam através do toque das mãos, outras curam utilizando certos elementos da natureza, as pedras, as ervas, pessoas que curam através do canto, da música ou da oração. Então, nessas comunidades, lá no Oriente, eles chamavam um xamã, porque havia um desses curandeiros que ficou famoso e conhecido, que se chamava xamã. E aí, então, quando os antropólogos foram fazer seus estudos, passaram a chamar xamã a todos os curandeiros de todas as tradições, mas, por exemplo, nas tradições brasileiras, chamam pajé, ou os taitas, na zona dos Andes, né? Uma pessoa que traz um dom natural de cura. Só que, com o tempo, isso foi diante assim da perspectiva da tecnologia,
para substituir toda a natureza, a humanidade foi esquecendo. Mas neste momento que nós estamos, as pessoas se dão conta que uma coisa não suplanta a outra. A tecnologia não suplanta os dons da natureza. Mesmo porque, se nós compramos um remédio na farmácia, ele é feito com os elementos da natureza, não é? Porém, não é a mesma coisa tomar um comprimido com certas substâncias, por exemplo, né, para gripe, a aspirina, que usar uma erva que contenha, por exemplo, aspirina, como seria o salso, né? Porque ali, além de conter a aspirina naquela erva, contém outras substâncias que trabalham junto com aquela aspirina. Mas se a gente extrai só a aspirina quando toma, ela não tem o efeito sobre o corpo e termina intoxicando, né? Cura uma coisa, mas prejudica a outra. Então, os princípios dessa medicina natural, que também foi difundida por outras culturas, os gregos, né? Até hoje existem, através de Hipócrates, né? O naturalismo, né? É que na natureza estão todos os alimentos, todas as medicinas, e nos alimentos estão as medicinas. Então hoje estamos descobrindo também que através dos alimentos nós nos curamos, através da água, tudo é alimento, a água, o ar que nós respiramos, e mais ainda descobrimos que alimentos são também as impressões que nós recebemos. Se nós vivemos uma vida tranquila, com boas impressões, com boas imagens, com boas histórias, com bons exemplos na nossa vida, isso pacifica a nossa alma, nos serena e nos traz autoconfiança, e é uma cura também. Se nós vivemos cercados de terror, de medo, né, de opressão, isso constringe a nossa alma, o nosso espírito, e então perdemos a saúde, né? Então a medicina está em todas as partes. Então isso para exemplificar o que seria um curandeiro, um xamã. Na tradição que eu trago na minha alma, que é mais a tradição relacionada com as tradições da América do Norte, né? Antes do descobrimento, isso se chama um homem medicina, uma mulher medicina. Alguém que traz uma medicina consciente em si e trabalha em serviço entregando essa medicina. Isso não suplanta as coisas da natureza, do progresso, mas devem trabalhar juntos. Hoje em dia, muitos hospitais, em Brasília tem um hospital que está trabalhando assim, tem um dia por semana que são convocadas as curandeiras, as benzedeiras, para trabalhar e atender as pessoas. E é muito bonito, porque então, coisas que os médicos não conseguem resolver, nem a benzedeira ali faz, né, mal de olho, como é que se diz no Brasil? Mal do olhar, né? Fazem a benzedura. Então, esse é um caminho de xamã. Como começou esse caminho? Quando eu tinha, pelos meus 20 e poucos anos, eu saí do Brasil, eu sou do sul do Brasil, fui para a Argentina para estudar danças na época. Estava no caminho artístico. Porém, quando chegou lá e me confrontei, saindo de uma cidade pequeníssima, né, que era Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, fui para uma cidade metrópole, que era Buenos Aires, e também confrontei com um choque de consciência, né? A luta que é a vida dentro das cidades, o contraste que existe ali entre humanidade, entre progresso e o que se vê acontecer dentro de uma cidade, né? O terror, o crime, a corrupção e todas essas coisas, isso deu um choque. Porém, se a gente tem uma sensibilidade, os choques são bons. Então me despertou em mim uma pergunta, né? Como é que os seres humanos existimos buscando tanto? Nós vemos assim as pessoas falando do progresso, do amor, da paz, mas tu vais morar numa cidade, tu não encontra isso, tu encontra, né? Então esse choque me levou a uma busca interior, depois de certa crise, uma busca interior, e eu terminei por me encontrar com o caminho do autoconhecimento através de uma escola teosófica. Então eu encontrei um maestro, um filósofo, que ensinava a teosofia e outras disciplinas relacionadas com a teosofia, que seria o estudo do conhecimento e da sabedoria e da ciência universal, onde na teosofia está unido ciência, arte, religião, filosofia, não existe uma diferença, estão organizados juntos. Espiritualidade não contradiz ciência.
E hoje nós estamos vendo que a ciência está progredindo a tal ponto, né, que está se encontrando com a espiritualidade. Religião e ciência são uma coisa só. Só na nossa sociedade, durante os séculos que nós vivemos passados, isso se separou. Mas agora nós estamos reencontrando. E através desse caminho, de vários anos estudando esse caminho, fui me preparando no autoconhecimento, até que, perto dos 31 anos, eu descobri meu próprio chamado interior, que era o caminho das tradições antigas da medicina indígena da América do Norte, né? E aí a vida propiciou me encontrar com irmãos que traziam essa tradição, e desde aí eu fui retomando o meu caminho original. Então, desde aí eu passei a peregrinar pela América no ano 94, fiz uma peregrinação descalço para fazer uma purificação e me ligar de novo com a Mãe Terra. Eu já fui na viagem com uma intenção de encontrar pessoas, jovens de todas as idades, que tivessem um propósito semelhante, aquela questão da afinidade, encontrar os afins, né? E encontrando os afins, o propósito era formar uma comunidade de pessoas com vontade de fazer pela humanidade, sem estar presos a tradicionalismos, que é diferente de tradição. Tradição é um conhecimento verdadeiro que se conserva. O tradicionalismo é uma roupagem que se põe nas coisas, e às vezes as coisas ficaram caducas, mas as pessoas seguem usando aquilo porque acham que, para nós, o tradicionalismo é um freio, é uma trava, é um obstáculo. Nós temos que tirar, né, o tradicionalismo. É como se nós quiséssemos seguir hoje vivendo como uns 1800 ou 1700 ou 1500. Não tem sentido. Nós vivemos como temos que viver hoje, mas a tradição que conserva conhecimentos e valores que não mudam. Ser um ser humano é a mesma coisa hoje, em 1500, não sei, e vai ser para sempre, né? Ser humano, a vida, a natureza, isso não muda. Para nós isso é tradição, nós temos que distinguir. Então nós buscávamos pessoas que pudessem distinguir isso e dissessem assim junto comigo: bom, vamos fazer um trabalho de educação espiritual, de difusão de conhecimentos e valores, mas bem na essência, sem nos perder pelos detalhes que nos obstruem. E então a gente conheci o Iraporá, que é minha esposa, que está no México. Fundamos no ano 94 o Círculo dos Poetas da Luz, que era justamente essa comunidade que tinha essa busca. Então nós não tínhamos nenhuma forma de ser presos uns aos outros, assim, sentido de coisas exteriores, né? Obrigações exteriores, não. Era afinidade. E com afinidade e propósito. O propósito era se estudar, se purificar e difundir esses conhecimentos para todas as partes. E assim a gente começou a fazer. Se foram vários jovens por vários lugares, eu me fui para o sul do Brasil. Comecei o trabalho lá, reunindo jovens. No momento eram jovens mesmo, adolescentes, porque os adultos não acreditavam em mim, achavam que eu estava meio saído da casinha. Mas depois passaram a acreditar, né? E aí, em 2006, a gente fundou a Nação Tutumbaí, que é uma comunidade espiritual onde os jovens e as pessoas podem morar ali, viver e trabalhar dia e noite dentro desse estudo. O estudo do ser humano, o estudo da natureza, o estudo da medicina, das plantas, conjugando também com as tecnologias, né? Hoje em dia nós temos lá as placas de energia solar, né? E então ali os jovens estudam música, aprendem o cultivo das plantas orgânicas, aprendem as plantas medicinais naturais que nós temos ali, que crescem na floresta, na Mata Atlântica, aprendem os alimentos que as pessoas tinham esquecido, aprendem a cultivar, aprendem música, aprendem arte, pintura. Cada um vai aportando seus conhecimentos. E desde ali, então, nesse centro de medicinas, que o lugar se chama Centro de Medicinas Sagradas da Mãe Terra e do Pai Sol, entendendo as medicinas como tudo isso que nós falamos antes, né? Então, desde ali a gente vai formando os jovens, vamos nos formando nós mesmos, com ajudas, intercâmbios com outras comunidades do Brasil e do mundo, e
vamos difundindo esses conhecimentos através de palestras, de cerimônias, de vídeos como este, de escritos, do Facebook, da internet, etc, etc. E tem um caminho bem bonito que está gerando a reflexão. Porque a humanidade, neste momento, no nosso entender, precisa se reencontrar. O ser humano precisa se reencontrar. A nível individual, cada um de nós, em dado momento da vida, precisa se reencontrar consigo mesmo. Vamos dar assim um exemplo. A gente cresce na família do nosso pai e da nossa mãe, né, com aquela herança genética que a gente recebe do pai, da mãe, da família, do tronco. Recebe a educação primeiro da família ali, mas depois do seu entorno, depois da sociedade que está ao redor e assim do país, da cultura. Mas isso, por mais que seja muito, ainda não é o que nós somos. Então a gente precisa, num dado momento, se desvestir de tudo que nós não somos para encontrar o que nós somos. Então, dentro da nossa tradição, existe uma cerimônia que provém da América do Norte, que se chama a Busca da Visão. Então, em dado momento, nós estimulamos que as pessoas façam a sua busca da visão, que é um retiro no meio da natureza, somente com as árvores, com o céu, com as pedras, com o pastinho, com os bichos que chegam por ali, em jejum de alimentos, de água e de intercâmbio com outras pessoas. Os irmãos ficam lá cuidando para que nada perigoso possa vir a acontecer, e a gente fica sozinho, meditando, rezando, falando com o grande espírito e deixando que tudo aquilo que todo aquele movimento, semelhante a uma, dizem que os répteis, né, perdem a pele, ou a águia, né, que se retira aos 70 anos e tira todas as suas garras, suas penas para se renovar, é uma renovação do nosso ser. De alguma forma a gente vai deixar tudo sair através do jejum e da oração, e então tu te encontra contigo mesmo. Quer dizer, quem eu sou, o que eu vim fazer? Talvez cada um de nós vem para a vida com um sonho implícito dentro de si, mas esse sonho está adormecido dentro de nós, igual que a árvore está adormecida dentro de uma semente, precisa. Então, na busca da visão e no trabalho do autoconhecimento, que não é só dentro da busca, senão que continua na vida da gente, a gente vai se interiorizando e descobre o que nós somos, o que nós vamos fazer, qual é a nossa missão, qual é a nossa vocação, quais são os nossos dons, e a gente estrutura o nosso caminho dizendo, eu vou por aqui, é que me convém. A gente conversa com os nossos ancestrais, que dizem que estão mortos, não estão mortos, tudo está vivo na Terra. Os nossos ancestrais estão vivos em outros planos e falam conosco por outra linguagem, né? Então, nesse caminho a gente aprende a entrar em diálogo com tudo. Então, se diz que a pessoa se centra, né? Se está no seu lugar. E a humanidade está como um todo, como um coletivo, também está passando isso. Nós estamos vendo a humanidade numa grande convulsão, né? Assim como vemos coisas maravilhosas, pessoas maravilhosas, movimentos maravilhosos, também vemos movimentos que parecem que a humanidade estivesse dando para trás. Terror, racismos, desumanidade e coisas que só entristecem, né, e envergonham. Então, quer dizer que a humanidade está num momento de busca muito grande. Então, a missão das pessoas, dos jovens como nós, né, nós descobrimos, o nosso sonho é trazer para a humanidade, é semear esse sonho da humanidade. O que é ser humanidade? E também trabalhamos no sentido de que estamos semeando uma era de regeneração. Como disse esse profeta brasileiro, né, Chico Xavier, a humanidade, o planeta Terra está terminando uma época, um tempo, uma esfera de expiação e entrando numa esfera de regeneração. A expiação quer dizer que a humanidade vivia num processo coletivo de constante castigo, de pagamento, dívida, né? Os hindus dizem karma, constantemente pagando. E esse é um mundo do eterno retorno, o mundo do samsara, da ilusão. O mestre Neu diz a ilusão. As pessoas estão ali, né, o olho por olho, dente por dente, cai de um, sai, o outro cobra. Esse mundo não tem saída. O mundo da regeneração é um mundo diferente, né? É um mundo onde a gente diz, bom, basta.
Se nós queremos paz, se nós queremos uma humanidade verdadeira, não são os governos, nem as entidades, nem a sociedade que vai fazer isso. A humanidade começa em cada ser humano. Cada pai de família, cada mãe de família, cada filho, cada parente, cada professor na sua escola, cada um no seu lugar, dentro da sociedade, onde for, dirigindo um automóvel, um ônibus, andando na rua, estando dirigindo um hospital, estando num senado, não importa onde. Dentro do ser humano começa a regeneração. Então o ser humano começa a tomar consciência de si mesmo e começa a dizer, olha, talvez tudo que acontece lá fora é apenas um reflexo do que está dentro de nós. Digamos, se morrem pessoas lá na África de fome, talvez todos nós, cada um dos habitantes do mundo, está colaborando para aquilo acontecer, porque nós temos pequenos egoísmos dentro de nós, momentos que nós deixamos matar de fome, que nós desatendemos, não só nós mesmos, senão os outros. Talvez tudo isso se soma lá numa nuvem e cai lá num lugar. Igual que a chuva, ela não cai igual por todo lugar, né? A água evapora, mas vai cair em certos lugares, tem uns lugares que não chove. Assim também acontece com a questão kármica. Todos os sentimentos, as emoções, tudo que é distorcido dentro de nós se precipita em algum lugar. E tudo que é bom também se precipita. Então, a gente começa a descobrir como nós podemos mudar o universo trabalhando dentro de nós mesmos. E para isso é preciso um trabalho de autoconhecimento, um tempo de estudo, de autoobservação, com certas técnicas. Também aprender essa integração com a natureza. A natureza tem os recursos que nós precisamos. Medicinas naturais, de folhas, de plantas, de chás, que nos ajudam. Não solucionam o nosso problema. Ninguém vai solucionar o problema do ser humano. Só nós mesmos. Nem Deus, nem Jesus Cristo, que já deu tudo. Só nós despertando nós mesmos essa força. É uma grande missão, né? Não vai acontecer assim no mais. Quem achar que não tem força não vai conseguir. É preciso ter uma dose de paixão, de poesia, de certa loucura, com muita cordura, e enfrentar o caminho do herói, da heroína, né? Que é transitar os mundos interiores, conhecer as sombras e desde ali nos despertar. Então, assim, essa história que eu estou contando resume o trabalho que a nossa comunidade faz, e eu sou um instrutor, né, na atualidade, dos mais jovens para levar adiante esse caminho. E a gente está semeando para que cada vez haja mais poetas e pessoas que queiram trabalhar, né? Porque o bom para nós, parece, na vida é tu saber que tu fez algo de bom. Que quando chega a nossa hora, que todos nós vamos, porque a coisa mais certa que tem na nossa vida é que todos nós vamos desaparecer deste mundo, né? Entregar nosso corpo à Mãe Terra. Então, quando chega essa hora, tu saber e sentir no teu coração que tu trabalhou para o bem, que tu semeou, que tu estás feliz, que estás satisfeito, e que as pessoas, além do mais, que vão te recordar como uma pessoa boa, uma pessoa que vale a pena, que deixou para elas um exemplo, que os jovens possam recordar aos seus pais, aos seus avós, aos seus maiores, com orgulho, e dizer, me deixou um exemplo de vida, e não uma decepção. Hoje a gente olha, os jovens olham exemplos de adultos e dizem, olha só o que eles estão nos deixando. Quem quer ser alguém assim? Ninguém queira ser assim, né? Queremos realmente tomar a sério a criação do Criador, a dádiva que nos deu da vida, o grandioso que é a vida, e dentro disso trabalhar honrar os nossos pais, honrar os nossos ancestrais, honrar o ser divino. Tudo está dado para a humanidade vencer e conseguir, mas é preciso um grande movimento por todas partes, e por todas as partes está despertando esse movimento, e só com esse movimento que o universo está propiciando para nós é que vai se conseguir. Então é por isso que nós agradecemos muitíssimo a oportunidade de estar aqui agora, passando esse vídeo através do nosso irmão Hernani, que teve essa iniciativa,
ajudando-nos a difundir, né? E a oportunidade de estar aqui no Ninho da Águia Dourada, em Brusque, né? De estar difundindo esse trabalho e de estar estimulando que desde aqui surja essa força que nós confiamos que vai vencer, que a humanidade vai vencer, vai se revigorar e vamos conseguir. Mas é um momento de muita delicadeza. Ninguém pode estar dormindo. Você terminou o tempo do sono. Não é o apocalipse da destruição, senão é o momento do despertar. É isso que nós acreditamos e para isso dedicamos nossos dias, nossas horas, com alegria, e vamos seguir fazendo. No individual, esse trabalho, né, que tem uma missão grandiosa, ele começa no individual de cada um. Então, no individual, a pessoa que se aproxima do trabalho vai passar por certas terapias, né? Nós chamamos purgas. As purgas são umas terapias que, através de certas ervas e de certas práticas, né, mentais e espirituais, meditativas, a pessoa vai limpando o seu organismo, a sua mente de toxinas. Então, todas as doenças que nós temos, praticamente todas, elas provêm, nesse momento, de o nosso organismo físico e o nosso organismo psíquico está confuso, perdeu o tino de como se cuidar. Por exemplo, um gatinho, um animal selvagem, sabe se cuidar, não precisa tomar remédio. E quando ele precisa de um remédio, vocês veem que ainda os cães fazem isso, né? Ele está com o estômago mal, ele vai ali comer um pastinho, né? Porque o corpo dele, o instinto dele sabe. Mas o ser humano de hoje em dia perdeu o contato com esse instinto. Tanta coisa artificial, tanta confusão, tanta informação nos levou. Então aí foram surgindo doenças, e doenças cada vez mais graves. Essas doenças são a resposta que a natureza está dando para o ser humano voltar a si. Porém, para ele voltar, ele precisa fazer um trabalho. Esses trabalhos nós chamamos purgas, limpezas, depurações, em seguida começa a mudar. Por exemplo, uma pessoa tem um vício, cigarro, fuma. Por mais que ela faça trabalho, esse trabalho ela não consegue, mas se ela fizer uma purga com certas ervas, num dia, 2, 3 purgas, ela eliminou aquelas toxinas e ela já não tem vontade. Se tem alcoolismo, né, também faz as purgas e dá um pouquinho, 2, 3 tomas, a pessoa já não sente mais vontade de, né? Se tem vícios, né, tipo cheirar as drogas, as cocaína, crack, essas coisas mortais que estão por aí, também faz o tratamento de purgas e a pessoa vai se curar tranquilamente. E aí, acompanhado com esse tratamento, a pessoa vai fazer alguns trabalhos de introspecção, de meditação, através do canto, através da cerimônia, certos movimentos do corpo, né? Certos passes que nós ensinamos e que a pessoa vai aprender e vai receber. A cura é certa. Existe cura para tudo. Só não existe cura a sentença, se diz, né? Sentença quer dizer aquilo que nós temos que pagar, uma dívida. Mas, se não existe cura para aquilo, existe uma energia, um conforto que nos ensina a dizer, bom, a minha cura é pagar, então eu vou pagar. Depois de pagar, eu vou ficar curado. Mas esses casos são mais raros. Então, todas as pessoas que sintam que estão aprisionadas por depressão, pânico, pensamentos suicidas, tudo isso, a cura é certa e chega através de um caminho de autoconhecimento e de um caminho de medicinas sagradas, um caminho xamânico verdadeiro, como que nós estamos levando. Então vamos lá, gente, não desista. A vida é um dom precioso. Então, muita gratidão a todos mais uma vez e um bom caminho para todos. Arro.